Ó, a gente vai falar da treta que tá dando nos bastidores do Corinthians. O Alessandro, né, que é o diretor de futebol do Corinthians, ele partiu pro ataque ao Júnior Moraes, explicando a situação. Júnior Moraes veio do Shakhtar Donetsk, provavelmente um salário que não é baixo. E aí o Júnior Moraes chega ao Corinthians, quando jogou não jogou nada, ficou grande parte do tempo lesionado. A gente já tá voltando pra rádio? A gente tá voltando pra rádio em 10 segundos, aí ele ficou grande tempo machucado, quase não atuou pelo Corinthians, e aí agora entrou na justiça contra o Corinthians. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa treta que deu nos bastidores do Corinthians. Júnior Moraes foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk, veio não recebendo um baixo salário, não jogou. Quando entrou pra jogar, não jogou nada. Ficou grande parte do tempo lesionado, sem poder atuar pelo Corinthians. E aí, reclamou da falta de pagamento, não sei, vocês sabem quanto tempo foi de atraso? Não. Ele alega que desde que ele chegou, o Corinthians não deposita FGTS e não pagou o 13º e mais um direito de imagem. Se ele alega, ele tem prova disso e não tem, ele não ia falar da outra. É uma coisa fácil. Mas salário paga. Salário paga. Salário está sendo pago. Salário, sim, o direito de imagem não, 13º não. Muitas vezes o direito de imagem é o maior valor, né? Muitas vezes até a maior parte do salário. Agora, o Alessandro ficou revoltado. É aquele negócio. Se tem no contrato, também tem que culpar a diretoria, né? Porque foi essa diretoria que fez esse contrato com um jogador que ninguém sabe se estava tão bem, se estava mal lá no Shakhtar Donetsk. Se tivesse voando, 34 anos. Eu sei como ele estava. E aí, estava como? Você sabe por quê? Um ano e pouquinho atrás, o canal onde eu trabalhava transmitia o campeonato ucraniano, até acontecer a guerra. E como ele estava? Voltando de uma lesão que o afastou dos gramados um tempão. Ele teve problema de joelho, ficou um tempão parado. Foi um jogador que lá fez uma bela carreira, chegou a jogar na seleção da Ucrânia e tal, né? Só que quando ele foi contratado, era um jogador de pouquíssimos jogos em um período de um ano e pouquinho. Então eu não entendo porque o Corinthians foi buscar o Júnior Moraes. Você pode colocar, Pirata, no mesmo pacote de contratações muito discutíveis como essa do Romero. Pra quê? Então, o Júnior Moraes não vinha jogando. Na volta dele, ele não era titular, ele ficava no banco no Shakhtar e entrava de vez em quando porque ainda era um jogador em recuperação. Então, é o que a gente fala. Aí o Alessandro quer chutar o balde. Eu sou o primeiro a falar, Júnior Moraes não jogou nada, ficou a maior parte do tempo lesionado, agora tem um contrato. Se tem um contrato, o Corinthians tem que seguir. Erro do Alessandro, erro do Duílio, erro de quem contratou. Um jogador, como disse o Piperno, que se tivessem estudado o mínimo, não teriam contratado, porque estava voltando de uma lesão séria no joelho. Só que aí o Alessandro fez esse pronunciamento, a gente pode mostrar aqui, a gente tem o direito para mostrar? Hein, Gabriel? Ó, não temos o direito para mostrar. Mas então a gente tem arte para colocar? O que ele falou ao pé da letra? Fala aqui pra mim. Ó, eu vou ver aqui o que o Alessandro falou sobre essa situação. É uma pena que a gente não tenha o direito, né, de imagem para colocar, porque foi um desabafo do diretor de futebol do Corinthians e ele diz o seguinte: sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas. Aí, pediu desculpa, então tá no jogo. Por uma contratação tão infeliz que fizemos. Pra jogar no Corinthians, olha aí, ó, pra jogar no Corinthians precisa de coragem e personalidade. Ele foi covarde e mentiroso. Ô, Pirado, só que eu acho que ele deveria pedir desculpas, e os dirigentes também, por todas as contratações onde o clube faz um contrato de 5, 6 anos com um jogador veterano, né? Se for puxar um histórico, só pra lembrar, o Luan tá ganhando uma fortuna lá no Corinthians. Isso. Tá? Muito bem. Ele não tá jogando absolutamente nada. O Corinthians tá tentando romper contrato com o Luan e o Luan tá certo, o contrato foi feito. E ele não tá querendo aceitar. E tá certo. Tá errado o comportamento dele, o rendimento dele, isso não se discute.
Tá errado. Agora, quem contratou e fez um contrato absurdo de anos e anos e anos, com um salário surreal, e o que acontece todo ano, o que acontece toda hora nos grandes clubes do Brasil, são os dirigentes. São os dirigentes. Onde não pensam realmente na grana. Um ou outro clube que tá, como Palmeiras, como o Flamengo, um outro clube aqui no Brasil, o Flamengo também, com esse negócio de treinador aí também, é a mesma história, de ficar contratando de maneira irresponsável, sem pensar na grana, né? É a história, não sai do bolso, né? Então pode gastar à vontade. Eu acho assim, ó, essa é uma situação, Pilhado, eu não vi a reportagem ainda, mas é uma situação e, sinceramente, a gente tem que olhar com muita calma, porque é contrato. Se é contrato, cara, o Corinthians tem que cumprir com o contrato e ponto final. Quem quis contratar foi o clube. Aí a gente pode olhar o lado profissional do atleta. Aí a gente pode discutir o lado profissional. Pô, o cara veio, teve oportunidade, não rendeu. E aí você questiona, mas quantos caras a gente já viu? Quantos caras a gente já viu não rendendo no clube? O outro grandão vai lá e pega o cara. Quantos caras? O maior exemplo foi o que o Palmeiras fez a vaquinha. Wesley. Meu Deus, não lembro isso não, eu choro aqui. E todo mundo contrata. E aí vai pedir desculpa? Então sei lá. Não, mas eu concordo com o Fausto. São várias as contratações ruins do Corinthians. Essa não é a única. É por isso que eu falo. Ele chama o jogador de covarde, de mentiroso. Pode ter os motivos dele. Realmente o Júnior Moraes poderia ter esperado, poderia ter tentado um acordo. A gente sabe que muitas vezes isso acontece entre jogador e clube, principalmente quando o jogador não entrega tudo que ele poderia ter entregado. Eu acho que às vezes pode partir do jogador ter um bom senso. Eu sei que eu não tô rendendo esperado. Vamos fazer um acordo aqui, me pague, eu vou embora. Isso tem no futebol. Mas ele tem o direito dele, Bruno. Tá no contrato. E não foi só ele. O Corinthians contratou ele, Romero, o Luan, do jeito que foi, que veio também numa fase ruim, lateral direito, Rafael Ramos. Mas, cara, a gente não precisa ir longe. Quantos jogadores já mais velhos que o Corinthians pagou uma fortuna? O próprio Paulinho. Paulinho foi um monstro. Mas, já chegou bem mais velho, vindo de lesões e realmente deve ganhar um alto salário. Renato Augusto é o craque do time. Mas eu costumo falar, valeu a pena o investimento? Ele não joga. Ele joga 1, 2 jogos e não joga mais. Ou seja, tem que questionar a diretoria do Corinthians. O Luan, eu acho que quem tá contratando, quem tá analisando o desempenho, porque é muita contratação ruim. Porque o Luan todo mundo queria, né, na época, né? Quando ele veio, mas ele tava mal no Grêmio. Tava meio embaixo. E foi mas uma ainda dava pra apostar, né? Sim, dava. E tem alguns caras que foram contratados e nem jogaram no Corinthians. Eu lembro de um atacante que chama Luigi, que veio do CRB. Tá jogando assim, ele não jogou nenhum jogo pelo Corinthians e depois ele entrou na justiça também. Porque ele tinha contrato com o Corinthians. O Corinthians emprestou para um monte de time, provavelmente tendo que pagar a parte de salário, enfim. E teve outros, teve um que veio do Audax também, junto com o Camacho, Bruno Paulo também, outro que não jogou. Esses caras foram contratados, ficaram sob contrato com o clube ali por 3, 4 anos. Quantas vezes o Jonathan Cafu jogou no Corinthians? O Jonathan Cafu não chegou a 10 jogos. E é um cara, e o Jonathan Cafu é um cara que já jogou em um monte de lugar, né? Não é um desconhecido ali pra quem tá no mercado do futebol. Era da Ponte Preta, jogou no São Paulo, jogou lá no Ludogorets da Bulgária. Não era um cara que quem tá no futebol conhece o Jonathan Cafu. Ele nunca foi um grande atacante. Chegou, eu lembro um André Luiz também, que veio, acho que do Paraná, também jogou 3, 4 jogos, foi pra Coreia do Sul depois. Então são várias contratações ruins. Davó. Matheus Davó. Tá no Cruzeiro e não joga no Cruzeiro também. Então, o Corinthians nos últimos anos, se você fizer uma lista, que aqui eu fui lembrando, se você pesquisar mesmo, você vai achar uma lista de mais de 10 nomes assim desse nível. Então, não é uma novidade. O Corinthians, se você pegar os últimos 3, 4 anos, o Corinthians deve ter contratado, sei lá, uns 40 jogadores. E o tanto que não lança jogador? Se 6 deram certo, acho que vai ser muita coisa. Agora, aí, Bruno, é o seguinte, pegando só os 4 primeiros que a gente citou, o Luan, o João Moraes, a gente falou do Rafael Ramos e teve um outro jogador caro que a gente citou agora, enfim, o Romero. Pegando esses 4, eu não sei qual é o salário de cada um deles, mas duvido que o Corinthians não gaste uns 2 milhões de reais por mês. Mais o Paulinho, né? Ou seja, quanto dá num ano isso aí? Isso aí dá, olha, isso é coisa de uns 40 milhões de reais por ano. É muito dinheiro.
Então, antes do dirigente questionar o jogador, falar que o jogador é picareta, isso, aquilo, primeiro, pague o que foi o que está em contrato. Segundo, pede para ir embora do Corinthians. Porque quem dá esse tipo de prejuízo não merece ficar no Corinthians. Vai embora. Porque esses caras estão afundando o Corinthians. Porque isso aí né, Vitorino? Porque é dinheiro. fácil atacar o jogador e jogar contra a torcida. Você é amigo mas tem do que fazer, jogador, tem que você refletir. já tem ouvido isso aí 1000 vezes. Pô, o cara fala mal de mim em público, e aí, ele me pagou? Pô. Não, eu